Mas a briga mais interessante é do Rádio Chopin com ele, independente dele tentar disputar o Mr. Olímpia. Hoje eu vejo o Rádio Chopin muito na frente do Flex Lewis. Mas muito. Mas é uma questão de tempo. Flex Lewis é um Mr. Olímpia, então a gente tem que respeitar. Já venceu o Rádio Chopin, talvez seja injustiçado, mas Maurício, tem as fotos no meu Instagram, se você quiser mostrar. É o GP Grand Prix, né? Isso. Foi incrível, mas ali tem uma condição que o Flex chegou no dia do evento também, foi aquela coisa bem rápida. Mas ali em algumas posições eu vi o Rádio realmente na frente do Flex. No vídeo que eu fiz, tem até uma hora que o Rádio Chopin faz aqui o mais musculoso, mega fibrado. Aí ele bate assim no Flex e fala assim, vamos fazer. O Flex não faz. Não fez? Não, ele vai pra trás. Tipo assim, não dá. Você tá me tirando, João? Ó, essa pose aí é icônica dele e ele fez essa pose contra o Big Ramy e ficou a mesma diferença. Rolou um comentário na internet de que os ombros do Rádio Chopin nunca permitirão que ele seja Mr. Olímpia. Você ouviu esse papo, Itinho? Sim, mas o Big Ramy tava igual. O Big Ramy tava igual. O que foi? Falaram o seguinte, bom, então se não pode os ombros do Rádio e as pernas do Big Ramy? Mas o ombro do Big Ramy também. Eu cheguei a mostrar. Tava empelotado também. Ó, se você olhar aí, não tem esse caroço no ombro dele. Tá legal. Porque ali não é óleo, gente. Não é sintoma. Não, mas foi no próximo. Esse ano... Ele ainda tava bem. Cara, esse ano... Era o ano dele, né? Foi o ano dele, velho. No outro ano ele já veio com... Foi quando ele veio pra pesada, né? Isso, aí ele veio com os ombros esquisitos, cara. No Vancouver, com que você competiu com ele, ele já tava. Que pra mim foi a melhor forma da vida dele, foi em Vancouver. Eu vi de perto assim, eu não acreditava. Como ele tava bom, cara. Mas fumava um cigarro. Sério? Rapaz, era um atrás do outro. Cigarro normal, Julião? Normal, cigarro normal. Será que ele usa a nicotina como estratégia? Não, na verdade os árabes eles têm um costume cultural de fumar muito e o Rádio não foge desse costume. Então ele fumava, mas ele fumava bastante. Coisa tipo, ele saía lá fora pra fumar, fumava 2, 3 cigarros, apagava um e acendia outro. Interessante como é que o cara consegue ter condicionamento cardiorrespiratório pra treinar do jeito que ele treina, sendo um fumante tão ativo, né? Mas pré-competição, o Júlio com certeza já ouviu falar da estratégia da nicotina, né? Que ajuda a diminuir a fome, sim. Que os caras usam. Os árabes, eu em campeonato mundial, eu ficava em choque, porque lá não tem essa cultura de não permitir fumar em lugar de estabelecimento fechado. Então, campeonato mundial em Oriente Médio, qualquer lugar da Ásia ali, você vai estar no backstage dividindo espaço com todos os atletas fumantes, praticamente. Todos os atletas árabes fumam. 10% apenas não fumam. É muito comum esse costume lá. Quem for pra fora já vai esperando isso, que é comum. Marcos Hu era fumante também. Né? Sim. Esse daí deu no... Cara, esse cara merece um espaço a mais. Não te digo Mr. Olímpia, mas o vice ele já merece. Esse ano teve muita gente que ficou profundamente irritada com a colocação dele pelo nível de condicionamento que ele apresentou. Eu acho que hoje ele tá merecendo mais isso do que o próprio Flex Lewis. Mas isso a gente só vai conseguir saber no palco mesmo. Até porque um atleta com o nível de vitórias que Flex Lewis tem pode vir muito bem e surpreender, né? Porque são 2 anos também. Sim. Né? Ele pode vir com uma versão totalmente diferente. Sem o limite de peso. Sem o limite de peso. Mas esse ano, para você ter uma ideia, por mais que ele chegasse bem naquela época, se você pegasse o melhor Flex Lewis de todos os tempos, talvez não vencesse o Derek. O Derek tava, velho. Entendeu? Talvez não seja suficiente para vencer o Derek. É verdade. Quem imaginou que ele ia derrubar Shao Clarida, né? Exato. Então, hoje é uma questão de realmente trazê-lo de volta para ver se aquele físico daquela época é o suficiente ou se ele precisa trazer algo de novo para poder se enquadrar dentre os melhores do mundo novamente. Sim. Qual a altura do Derek, ô Mauricião? Deixa eu ver aqui. Acho que é 1,67 mais ou menos, né? Se for 1,67 é uma altura muito boa. Meu tamanho. Você tem 1,67? 1,68. 1,67 é a altura do Flex Lewis. É uma ótima Flex altura tem para a categoria. Uma ótima altura. É a altura. 1,67,5. É a altura para a categoria. Ele tem a altura para a categoria. Porque o pessoal fala assim, quanto menor, melhor. Pô, o Shao Clarida caiu por terra. Porque o Shao Clarida tem margem de peso ainda, nunca se preocupou e perdeu para um cara mais alto. Mas agora foi pra Open e arrastou, né? Ganhou.
Ele ganhou um show pro, mas não acredito que ele arraste, não. Não, mas, por exemplo, no Olímpia mesmo, eu acho que ele ficaria muito longe. Muito longe, muito. Mas estaria no top 10. Muito longe. Até porque essa vitória mesmo dele... Sim. Essa vitória mesmo dele foi discutida, daí todo mundo concordou de ele ganhar o Pro ali da Open. Porque falta realmente, né, um frame muito estreito, né? Sim, ele tem a categoria dele. Isso. A categoria dele é 212, cara. O peitoral que não tem tanto preenchimento, o comprimento do peitoral é um peitoral curto. O Regan tem um físico esteticamente muito mais poderoso, um frame muito mais imponente. E se tivesse tanto preenchimento quanto o Chau Clarida, jamais ele seria competitivo contra. Ele passaria o carro assim, mas de todas as poses. O comentário da galera aqui é todo mundo falando do rádio, ó. Todo mundo falando do rádio. Todo mundo falando o do rádio é o campeão do povo, né? Não adianta. Não, e ele chegou na condição, né, gente? Ele chegou na condição. E eu acho incrível como ele controla bem a linha de cintura dele. As pernas dele é um... E o que é legal? Eu posso falar do meu, o que eu vi ali que eu achava muito estranho, que não casava no físico do rádio? O antebraço aqui dele, ó. É fino. É fino. É estranho no palco, você vendo no palco com a luz batendo. Mas eu ia tocar no assunto. Né? Aí acabam dizendo que o bíceps acaba desproporcional. Mas assim, visualmente falando, quando ele tá porque aqui, pra galera entender que tá vendo, você tem a luz de frente e você tem a luz que vem de trás pra frente, que é a luz de recorte que chama, essa iluminação. E aqui nessa foto dá pra ver bem, ó, principalmente da mão esquerda dele. Quando ele vai fazer uma pose de costas, por exemplo, que ele vem puxar pra fazer a expansão ou o duplo bíceps, fica muito... É estranho, não é esteticamente bonito, falando assim. Fica evidente, o né? O Rami também é fino, né? Mas, ó, se você for ver, ele é um pouco maior pela proporção, entendeu? O braço é enorme, o antebraço é médio e a parte final do antebraço também é médio. E se a gente falar em antebraço, aí o Flex tem, hein? Exatamente. Nossa senhora. Então, o conjunto de braço inteiro do Flex é maravilhoso. Você está tocando no ponto que eu ia falar, Renato. Se você for comparar historicamente, você tem o Flex Lewis, que sempre teve um físico perfeito desde a primeira competição e só veio aumentando. Agora, o Rádio Chopin é o sinônimo da resiliência, porque se você pega o Rádio Chopin de início de carreira, põe aí, Maurício, se você puder, um vídeo do Rádio Chopin do início da carreira dele, ele posando para uma galerinha assim, com cerca de 75, 78 quilos. E é muito diferente e você não tem capacidade de acreditar como que o Rádio Chopin conseguiu construir um físico tão potente, sendo que ele tinha um físico tão fraco. Era muito mirrado. Coloca 2008. Fraco, desproporcional. 2008, ele não tinha 2010. pontos fortes. Ou coloca Rádio Chopin World, que é no Mundial. Normalmente ele ia para os Mundiais. Eu vi ele competindo em Brasília. 2014. Ah, não, ele já tá bom demais. Ele já tá grande, pô. É 2012. O vídeo que o Júlio tá falando, eu sei. Ele começando no esporte. Você olha assim, não tem braço, não tem peito, não tem costas, não tem ombro. Você não tem condição de falar que aquele cara vai ser um cara fenômeno dentro do esporte. Você jamais falaria isso dele. Mas eu não conheci um cara que conseguiu colocar tanta massa assim em cima de um físico que não era tão agradável quanto o Rádio Chopin. Não conheço. Caramba, cara, que interessante, né? O que geralmente não acontece, porque geralmente esses atletas acabam vindo de um histórico genético muito positivo, né? Muito fabuloso. Muito fabuloso. Você olha a fio, você olha e fala assim, meu amigo, se esse cara treinasse, ele ia ser grande. Quando ele jogava basquete, ele já Aí, você vê... Ó. Vê, você tem Mas aí. tem ele magrinho também ali. Ali é só foto. Olha lá. Aqui, ó. Mas é só Aí foto. tá aí, ó. Nossa, como ele... Nossa! Olha aí, ó, o primeiro campeonato. Você vai falar que esse cara vai ficar bom? Aí já é quando ele veio pro Brasil, ó. Aí Brasília ali. Ó, 2008. Ó contra o Kamal. Olha, é o Kamal, ó. Faz tempo que ele tá trabalhando aí. Você acha que o Rádio Chopin hoje ganha bastante dinheiro, Julião? Hoje ele ganha. Hoje ele ganha. No país dele... o que acontece? A maioria dos países do Oriente Médio, eles dão premiação para todos os atletas que são destaque em eventos internacionais. Em especial nos Estados Unidos. Exatamente. Então, atletas que são campeões continentais, campeões mundiais, têm uma ajuda exclusiva do governo. Kamal tinha, né? Kamal tinha. Tanto é porque, pra você ter uma ideia, o prêmio da Líbia,
O Mohamed é de lá, né? Então ele pode falar com muita convicção isso. O prêmio que o presidente dava para ele era de $100 mil. Pro Kamal? Pro Kamal. O prêmio do Mr. Olímpia parece que era 60. Caraca. Então o prêmio do país era maior do que a própria premiação do evento. Pra você ter uma ideia. De orgulho da nação em ele ter representado a nação. Que você legal. viu quando o Hadi chegou lá no Egito, né? No Egito não, É né? 2012, Na Pérsia. cara. Na Pérsia lá, que ele foi recebido muito bem, né? Olha isso. Eu não sei se ele é turco, qual país que é. Olha ele. Aí já é 2009, 2010? 12. Campeonato Mundial. Pequenininho aí perto dele agora, né? Não, você não Ficou fala. até que- mais alto. Ó. É um ótimo atleta, mas você não fala que esse cara, ó, vai ser top 3, vai disputar no Mr. Olímpia, vai ficar nas cabeças. Tem até um gingadinho, hein? Olha lá. Aí o Peitor já se destacava. Mas olha que interessante, né? Aí você vê o que é ponto fraco, né? Sempre o foi. antebraço fino, e o braço um pouquinho mais estreito. A luta dele sempre foi braço, ó. O peito aí já estava destacando, e a perna também. Perna sempre boa. Olha as pernas dele. Perna dele muito melhor do que o tronco. Mas o braço bem menor.